Olá pessoal, mais uma vez vamos continuar com os nossos aprofundamentos a respeito dos grandes personagens que trouxeram para nós, né, a facilidade de acessarmos todos os conteúdos do Espiritismo. Eu digo que vários iluminados, né, trouxeram a facilidade para o codificador Allan Kardec, para que a codificação fosse, enfim, espalhada pelo mundo. Nós vimos alguns nomes já, mas antes quero agradecer a todos vocês. Quem não me conhece, meu nome é Anísia Maria e nós estamos discorrendo sobre os grandes nomes do Espiritismo dentro da ciência. Tudo aquilo hoje que nós, médiuns, trabalhamos, nós não imaginamos quantas pessoas tiveram que passar às vezes por processos dolorosos em relação à sua mediunidade e foram estudados e muitos foram ironizadas, desacreditadas, mas enfim, foram instrumentos que nos proporcionaram hoje lidar com toda o conteúdo, né, espírita, dentro da conceituação mediúnica, com tranquilidade, com serenidade. Às vezes eu penso assim, hoje nós não temos mais esses movimentos contundentes de materialização, porque realmente já não precisamos disso. Nós já acreditamos sim na vida que se desabrocha constantemente, não existe a morte. E uma das grandes figuras de médium foi a Elisabeth d'Espérance, que eu deixei no outro vídeo. Ela era uma inglesa que nasceu com o nome de Elizabeth Hope, que traduzido da esperança, então ela adotou esse nome, Mademoiselle Espérance, né? Nasceu na Inglaterra em 1855 e veio a falecer na Alemanha em 20 de julho de 1918. E ela foi uma médium impressionante em todos os efeitos físicos. Na primeira infância, Elizabeth, a família mudou para um casarão imenso, que ainda guardava muitas características da antiga família, e era um casarão aristocrático. E ela tinha 4 irmãos, ela era a mais velha, o pai e a mãe. Então eles estavam morando nesse casarão, e logo, nessa primeira infância, ainda ela era muito, muito pequenina, ela começou a observar que pessoas se moviam dentro da casa. A primeiro momento ela estranhou e depois achou normal que aquelas pessoas também estivessem ali, até que ela contou para os pais, que ficaram meio assustados, porque ninguém via aquilo que ela via. A casa era enorme, havia muitos quartos, e muitos desses quartos nem eram visitados pela família. Evidentemente que aqueles que estavam ali, os inquilinos invisíveis, eles ocupavam todo o espaço da casa, e ela percebia. E quando ela começou a relatar cada vez mais para a família sobre o que ela via, insinuavam ali entre os pais e os irmãos ainda pequenos que realmente ela tinha características de uma pessoa com doenças mentais. E isso trouxe para ela muita tristeza, acarretou um sofrimento imenso. E o pai dela era o mais compreensivo, era aquele que tinha, digamos assim, mais carinho. E, na verdade, ele não a chamava de louca, mas ele ficava preocupado. E ele também tentava aliviar, né, a convivência da Elizabeth com a mãe, que era muito ortodoxa, que era, sabe, aquelas mães bem linha dura.
Então o pai queria aliviar essa tensão. A mãe levou ela no médico. Na frente dela, a mãe não falou nada e o médico fingiu-se, né, de cúmplice. Ele fingiu e deixou que ela falasse, contasse minúcias, e ele perguntava, né, com detalhes. Ela contava com 13 ou 14 anos nessa época. E para no final da consulta, ele falou para ela: olha, mocinhas como vocês estão fadadas a terminarem os dias no manicômio. Isso que você tem é loucura. Isso trouxe para ela um dissabor tão grande e abalou a sua saúde completamente. Ela tinha amizade com espíritos. Nessa convivência dentro desse casarão, ela fez amizades com vários espíritos. E ela ficou assim completamente chocada, porque se eles conversavam com ela, se eles falavam coisas que tinha nexo, como então que tudo aquilo era fruto da cabeça dela? Então tudo aquilo era fruto de uma loucura. E ela ficou realmente abatida, e ela cai então de cama. Ela fica extremamente fragilizada, ela fica muito magra, ela para de comer e ficou muito pálida, muito pálida. Quando o pai dela, ele trabalhava no navio, ele era comandante de um navio. E ele tinha viagens, né? Então demorava meses fora do lar. E quando ele retornou, que ela estava com essa idade mais ou menos, ele ficou apreensivo pelo estado que ele encontrou a filha, o estado físico. Ele ficou completamente apreensivo e ele falou para a mãe: eu vou levar a Elizabeth comigo, assim ela vai conhecer novos ares e ela vai melhorar. A mãe dela falou: não. Essa idade dela é normal que as meninas fiquem pálidas e esquálidas, magras. Ele falou: sim, mas não assim, não dessa forma, eu vou levar. E a mãe não gostou, porque o pai inclusive foi um pouco grosseiro, falando: eu prefiro que ela fique comigo um tempo do que ela fique nesses teus livros de costura e crochê. Então ela vai arejar a mente dela. Então, ele leva a filha então numa viagem que ele vai fazer no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, que duraria por volta de 3 meses. A viagem foi uma delícia. Segundo Esperance, foi o momento mais feliz da vida dela. E ela estava muito feliz, tinha feito amizade com um oficial e eles conversavam muito. Aí, certa vez, eles estavam naquela parte de cima do navio, acho que ali, né? Acho que é conversa. E ela estava ali, estava um dia muito quente, Mediterrâneo, muito calor, e eles estavam fazendo uma brincadeira. Eles olhavam ao longe, tinham vários navios, então eles ficavam adivinhando de qual origem, qual país que eram os navios. Estava tudo perfeito, ela estava muito à vontade. Quando, nesse dia dessa brincadeira, eles estavam olhando, ela deu um grito estridente, e o rapaz falou: o que foi? Aí ela apontou, né? Ela viu um navio vindo numa velocidade bem acelerada, que ia bater bem no meio do navio em que eles estavam. E ela grita e corre porque ela sabia que não daria tempo de fazer nada, o navio estava muito perto. E ele corre atrás dela e ela fica esperando, então só sentiu o choque. E o choque não veio. E o rapaz perguntando: o que foi? Aí ela falou: olha, o navio vai bater, nós vamos bater, o navio vai ser batido bem no meio. Aí ele falou: aonde? Aí ela olha assim, ela vê ainda o navio, que era um navio fantasma, passando e indo embora. Aquilo trouxe para ela novamente uma sensação terrível.
O pai foi informado do ocorrido, ficou muito preocupado, ninguém acreditou na história dela e, enfim, a viagem terminou com um gosto amargo. Acabou, né? Aí ela retorna para sua casa e aí ela retoma os estudos também. E ela vai fazer 2 anos um curso num colégio e lá durante o curso ela não via, não sentia, ela ficou maravilhada. Ela falou, eu deveria ter vindo antes, né? Mas no final do curso, os jovens alunos eles tinham intensos trabalhos, muitos trabalhos, e tinha um trabalho que estava em pendência, que era uma redação sobre o que é a natureza. E ela estava assoberbada com os outros trabalhos, então ela teve problemas com esse, porque não vinha a inspiração. Ela sentava, escrevia e não vinha inspiração. As outras amigas já tinham feito e ela não conseguia. No auge do desespero, porque no dia seguinte ela teria que entregar pelo menos o rascunho dessa redação. Então ela pega todo o papéis, pega caneta e leva para o quarto onde ela dormia com outras amigas da escola e ela começa a escrever. Só que não vinha, a inspiração não vinha e as amigas começaram a reclamar muito. Falaram, olha, porque era luz de vela, nós não vamos conseguir dormir, você faz o favor de você não nos deixar dormir? E aí ela falou, então amanhã eu vou acordar muito cedo e vou tentar ainda fazer a redação. No dia seguinte, ela acordou mais desanimada ainda, porque o tempo que ela tinha era muito exíguo, ela não iria conseguir criar a redação. E quando ela acordou com essa certeza, ela olhou para cima do criado mudo, onde ela tinha deixado as folhas, a caneta, o lápis, e para espanto dela, estava escrito, os papéis, tinha escrita. E ela não lembra de ter escrito. Mas ficou feliz. Ficou feliz porque ela viu que era a caligrafia dela. E a redação estava bem, né? Estava muito bem colocada. E ela entrega a redação juntamente com as outras. Prontinha, terminada, acabada. Mas, porém, o trabalho chamou a atenção dos professores. Estava muito bom, né? Extrapolava o conhecimento em relação à natureza, do que é a natureza, e eles ficaram maravilhados com o trabalho e entregaram o trabalho para o reitor. E o reitor mandou chamá-la e falou que ela estava de parabéns por ter criado um trabalho tão primoroso. E aí ela pensou bem, ela falou, olha, não é justo com as minhas amigas, colegas, eu ficar em primeiro lugar nesse trabalho, porque esse trabalho aconteceu através de uma prece. Eu fiz uma prece e o trabalho apareceu. O diretor também não acreditou, né, que ela não teria escrito, falou, não, esse trabalho todos vão conhecer porque ele vai ser lido, porque foi o melhor trabalho da turma. Na verdade, o fenômeno aí agora já não era mais só de ver, como é quando ela era jovem. Então ela começa também a fazer efeitos físicos, né? Porque lógico que aquilo foi uma escrita direta com a letra dela. Depois disso que ela saiu da escola, que ela sempre era estranha, ela sempre estava às voltas com algumas visões. Mas ela casou, com 19 anos, ela casou e foi morar, ela mudou da onde ela vivia com os pais e ela foi para uma outra localidade chamada Newcastle, né? Esse lugar, né, trouxe grandes mudanças na vida dela. Antigamente ela estava naquela agitação, na casa, com 4 irmãos,
o pai, a mãe, e aquela correria, ela tomava conta dos irmãos, então ela tinha uma atividade muito grande. Agora, com o casamento, ela se sentiu numa solidão absurda. O marido ia trabalhar e ela ficava sozinha. E aí, o que aconteceu? Nessa solidão, ela voltou a ter como companhia os espíritos. E aí veio também o medo da loucura, de ficar louca. E aí, nesse momento, ela ouviu falar de mesas girantes. Estava acontecendo uns fenômenos com mesas girantes, que a mesa saía assim, girando, e ela ficou assim, falou, isso não é certo. Não, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, à tarde, todo mundo faz. E aí um casal de amigo a convidou. E esse casal de amigo era muito querido, e ela, para não fazer desfeita, ela foi até aonde estava acontecendo. Mesmo tendo declinado, ela ficou pensando se isso não comprometeria mais ainda aquele quadro de loucura que todo mundo dizia que ela tinha. Mas nesse meio tempo, e ela viu todo o processo de fenômeno, as mesas balançando, andando, e nesse meio tempo a mãe adoeceu, e ela foi informada que a mãe estava muito doente e que tinha que localizar o pai para que o pai autorizasse o tratamento que a mãe teria que receber. E ninguém fazia ideia aonde estava o pai. Nem ela, nem ninguém. E aí, como ela estava participando dessas sessões de mesas girantes, ela perguntou, foi aconselhada, vai lá e pergunta, quem sabe a mesa te responde. E a mesa respondeu certinho, respondeu aonde o nome do navio que o pai estava, que se chamava Lizzie Morton, e que estava num lugar, né, mais distante. E aí ela, a partir de então, ela começou a ter uma outra visão daquilo que ela julgava que nela fosse loucura. Aí existe uma força, né? E outro fato que marcou toda a percepção dela, quando eles se reuniam para fazer a sessão de mesas girantes, eram várias pessoas, e de um senhor sumiu o par de abotoaduras. Procuraram, reviraram e não acharam as ditas cujas abotoaduras. E aí veio então um espírito, através de pancada na mesa girante, e falou que eles procurassem o par de abotoaduras num cômodo contíguo dentro de um vaso de gerânio. E eles foram procurar e a abotoadura estava lá. E isso então deixou ela com mais segurança, e ela saiu daquela neurose que ela tinha de que esses fenômenos levariam ela fatalmente à loucura. E aí veio o primeiro caso de clarividência. Aquela conversa através de pancadas, das mesas que giravam, aquilo tudo já estava ficando tão monótono, não tinha novidade. Eles resolveram, aquele grupo passa então a fazer, tentar outros tipos, outras modalidades, explorar a mediunidade. E eles começaram a agir dessa maneira. Eles cobriam o olho de um médium, de onde eles estavam ali, cobriam e todo mundo em silêncio, eles começavam a gesticular ou a fazer alguma coisa em silêncio em volta daquele que estava encoberto. Alguns, né, achavam que estava girando, outros diziam, agora está sentado, outros diziam, fulano está aqui, outro está ali. E quando foi, né, na vez da Esperança, ela começou a colocar um senhor, que ela não sabia que ele estava ali, e ela dirigiu-se, ela sentiu que ele estava ali,
e ela começou a falar coisas que havia acontecido 12 anos antes na vida daquele homem e que ninguém ali do grupo sabia. E isso deixou todos chocados, porque os outros participantes às vezes acertavam onde estava sentado, ou se estava de costas, se estava de frente. Ela não, ela veio com um conteúdo muito grande. Ela passou então a relatar visões que ela tinha desde a infância. Ela contou para eles tudo o que acontecia. Daí explicaram para ela: você tem uma mediunidade ostensiva. E aí eles começaram a fazer também a psicofonia nesse mesmo grupo. E novamente ela se projeta de uma forma muito à vontade, ela escreve de uma forma mecânica. Então ela não precisava nem se concentrar e ela não sabia o que o lápis estava escrevendo. Era mecânico. Chico Xavier tinha mediunidade semimecânica. Esperança tinha totalmente mecânica. E nessas psicografias, muitos espíritos se identificaram, falaram quem foram, o que fizeram. E vem outras fases da mediunidade. Um dia apagaram todas as luzes nesse mesmo grupo e a Esperança viu no fundo da sala, ela viu uma figura luminosa. E os outros não viam, somente ela via essa figura. E essa figura luminosa, ela tinha a aparência de uma criança. E isso foi o primeiro com a luz apagada, que ela via o espírito brilhando, né, luminoso. Outros fatos semelhantes ocorreram e se espalhou por toda a cidade onde ela estava vivendo, que era Newcastle. E aí a população vinha ali assistir, porque ela, além dela ver esses espíritos, ela pintava, porque como só ela via, ela pintava o rosto do espírito que estava ali, e aí esse espírito era reconhecido pelas pessoas. E eles iam lá, a população ia, para ver se tinha algum retrato de um amigo, de um familiar, enfim, porque era um tipo de um consolo. Mas ela teve que abandonar essas sessões, porque ela começou a sentir terríveis dores de cabeça, já não dava mais, e aí ela abandonou essas sessões de deixar tudo no escuro e ela ficar fazendo o desenho dos espíritos. E aí nesse instante, nesse momento, né, apareceu um intelectual da cidade. O nome dele era Senhor Barcas, e ele passou a fazer parte do grupo. Ele era inteligentíssimo, ele tinha uma inteligência assim bem maior que aos demais. E ele começa a fazer pergunta, então, de cunho científico para os espíritos, e que vinham, né, através da médium, que era a Esperança. E as respostas que os espíritos chegavam e traziam para ele era muito superior ao conhecimento que ele tinha. Ele começou a perceber que ele não tinha altura ou capacidade intelectual de entabular conversa com esses espíritos. Teve um espírito que se identificou de Stafford. Esse espírito, na verdade, era ele que era a inteligência, né, que suplantava a do intelectual. Ele também trouxe conhecimento naquela época de evento, ou digamos assim, a tecnologia que começaria a surgir dali para frente. E ele falou do telefone, quando não havia ainda, né, nenhuma, digamos assim, nada que dissesse que o telefone ia ser inventado. E ele falou sobre muitas outras coisas. E Barcas, então, começou a escrever a respeito dessas informações que esse espírito Stafford trazia. E o livro é Recentes Experiências em Psicologia.
porque se falasse espiritismo, eles seriam rechaçados, né? Seriam colocados em descrédito. E ele falava que aquelas informações que ele trazia vinham através de uma médium que tinha uma condição de instrução muito limitada. Ela realmente cursou, ela não foi à faculdade, mas ela tinha um conhecimento através dos espíritos muito grande. E aí, primeiro morre o pai, depois morre a mãe, e ela começa a ter outros problemas familiares, né? E por tanta coisa que ela já tinha passado e pelo desconforto da morte dos pais, ela adoeceu muito, ficou muito doente e mudou-se para o sul da França. E ali no sul da França, espiritismo, né? Kardec, França. Ela abraça definitivamente o espiritismo. Aí ela vai mesmo, ela fala, é esse o caminho e eu não vou mais sair dele, né? E quando ela retornou para a Inglaterra, na viagem, que ela estava vindo com um casal amigo, eles foram visitar uns amigos também, né? Do tempo das mesas girantes. E lá ela conheceu um professor chamado Zollner. E esse professor Zollner, ele era ele era um catedrático, e ele tinha outro amigo também, o Dr. Friese, que era também um catedrático, e os dois, eles entraram em desarmonia, uma amizade sedimentada há muitos anos, esfriou justamente porque o Zollner, o professor Zollner, havia abraçado o espiritismo e o Friese falou que ele tinha perdido a razão, né? Mas durante a estadia da Esperança aí, né, nessa casa, enquanto ela se recuperava da fragilidade da saúde, ela participou de umas reuniões mediúnicas e aí veio um espírito que se identificou como Walter. E esse Walter, juntamente com Stafford, eles começaram a trabalhar juntos e fizeram assim muitas materializações. E o Dr. Friese, o professor Friese, ele foi convidado e ele aceitou como um desafio, ele foi e não teve como ele também não aderir ao espiritismo. E para ele ter a sua adesão, ele teve que ir na Universidade de Breslau, onde ele era catedrático, e teve que renunciar do cargo de catedrático. E renunciou ao cargo, perdeu o cargo, mas a amizade entre os dois restabeleceu-se e eles fizeram muito trabalho juntos, Zollner e o Friese, desculpe, e isso rendeu muitos trabalhos no campo científico. E aí vem a ectoplasmia. Ela já estava em Londres, na sua casa, e ela voltou, né, reconstituiu o grupo antigo. E aí ela tinha mais visão, ela tinha mais conhecimento a respeito do que era o espiritismo e tudo mais. Então ela volta novamente a fazer as primeiras experiências. Aí ela queria saber da materialização, que era a cabine escura e tudo mais. Então montaram uma cabine escura, onde ela ficava, e uma cortina grossa, que protegia também de claridade, e ela ficava ali naquela cabine e os outros participantes ficavam numa outra sala. E eles ficavam observando tudo o que acontecia. E aí Esperance, quando todos foram fazer, digamos assim, um exercício naquela cabine, eles tinham assim, as sensações que eles diziam sentir, era como se tivesse teia de aranha no rosto, né? Então eles sentiam teia de aranha no rosto, só isso. Quando foi a vez da Esperance, ela sentia que dos poros dela saía finos fios que ela não sabia o que era. Então ela sentia aquilo jorrando de todos os poros, ectoplasma. E
Um dia ela estava na cabine e ouviu os assistentes, né, exclamarem, porque tinha formado o rosto de um homem. E aí ela perguntou, aonde está? Daí falaram que estava naquela direção, ela abriu a cortina e ela viu o rosto do homem, né? Mesmo porque quando ela levantou para ver, ela sentiu que os joelhos dela estavam muito fracos, que ela estava muito debilitada. Mas mesmo assim, ela foi e olhou e viu que era Walter. Walter, apenas o rosto, que meneava a cabeça, piscava e sorria. E aí esvaneceu-se. Dias depois, Walter, então, ele começa a se mostrar por inteiro na materialização. E ele se mostrava como uma pessoa comum, encarnada, e não tinha nada de assustador, né? Era uma pessoa normal, andava para lá, para cá e ajudava também. Ele disse que na França ele era assim um espírito que, digamos, seria o líder justamente no trabalho de materialização em vários centros. E aí um outro espírito se apresenta, chamada Yolanda. Era uma menina que ela aparentava ter 15, 16, era árabe, muito bonita, esbelta. E tinha uma curiosidade sem limites. Ela ficava mexendo em todos os objetos. E tudo que brilhasse ela queria para ela. Até que tinha uma senhora ali na assistência, né, junto com o grupo, que ela estava com uma echarpe muito bonita. E ela andando para lá e para cá, Yolanda andando para lá e para cá, ela pega a echarpe dessa senhora. E eles continuaram fazendo as pesquisas, as experiências com a Yolanda e tal, e ela com a echarpe, de repente ela some, ela desaparece. E lá foi a echarpe. Então foi um caso de desmaterialização. Esse caso, né, eles questionaram muito, porque para materializar eles até entendiam sobre o aspecto da física e tal, mas para desmaterializar era muito complicado. Desmaterializar. E aí, hoje nós sabemos pela física quântica que sim, né, que pode. E os estudiosos hoje ainda estudam esse caso, e eu estava me informando, lendo, pesquisando, o que pode ter acontecido é assim, quando desmaterializa, o objeto desmaterializado, ele pode ir para uma outra dimensão. Mas não foi o que aconteceu com a echarpe da senhora. Porque na próxima sessão, quando ela apareceu sem a echarpe. E perguntaram, cadê a echarpe? Ela falou, a echarpe eu não levei. Levou, sumiu e a echarpe desapareceu. Aí ela falou, procurem direito. Estava num outro aposento. Enfim, foi um caso também de transporte ou então de desmaterialização. E ocorre um grave incidente que vem trazendo um transtorno muito grande para Esperance, né? As sessões se desenvolviam com normalidade, todo mundo já estava adaptado àquela condução, e aí receberam um convidado, que ele era cético, não acreditava, e ele achava que era fraude, que era uma fraude da Esperance lá na cabine. E a Yolanda estava se apresentando, se movimentando e tal. E o que ele faz? Ele agarra a Yolanda com força e quer submeter ela, porque tem massa. Isso que eu quero que vocês entendam. Tem massa, sabe? Tem consistência. Não é vazio assim de você passar a mão, como a gente vê nos filmes. Não. É como se eu abraçasse um de vocês. E esse homem agarra, então, a jovem, o espírito da Yolanda, e, na verdade, ele comprometeu seriamente a saúde da Esperance, que ficou gravemente enferma com uma hemorragia pulmonar. Muito sério isso, né? A vida dela, da Esperance, foi um dos exemplos mais brilhantes de trabalho, de dedicação, de superação, porque foram muitos os óbices.
eu deixei bem diminuto, enxuguei para que vocês só tivessem o conhecimento daquilo que já aconteceu e daqueles que se doaram em favor da nossa liberdade hoje, da nossa tranquilidade em relação principalmente à mediunidade. E essa mulher, ela contribuiu muito com os fenômenos, com a sua mediunidade, e ela merece sim um lugar de destaque, ela merece sim estar entre os personagens no século XIX. Então é isso. Semana que vem nós falaremos sobre Lombroso, César Lombroso, tá bom? Muito obrigado, fiquem na paz, um beijo e até lá!